Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Hoje eu queria trazer para a nossa meditação, queridos, Jesus apazigua a tempestade. Um texto maravilhoso da palavra de Deus que está em Lucas capítulo 8 e os versículos do 22 ao 25. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Queridos, veja que muitas vezes a situação que os discípulos estavam passando ali não é diferente das situações que eu e você estamos passando. Muitas vezes Jesus está ali do nosso lado e nós deixamos o Mestre adormecer. E por um momento, a gente se abala ao ponto de achar que tudo vai ser o fim, que vai ser o fim de tudo. A gente acha que tudo vai ser o fim, que tudo acabou, que toda dificuldade sobreveio, e que nada nos resta a não ser o desespero. Mas não é bem assim, queridos. Então, ou seja, Jesus, ele acalma a tempestade, como é que eu posso lhe dizer? Muitas vezes a gente não tem muito contato com o mar, com as águas, com grandes rios. Às vezes o seu contato pode ser somente numa viagem de férias, quando você vai a uma praia, quando você no verão tira umas férias, vai fazer um passeio, vai a uma praia, ou para regiões que tem muitas águas, como a região amazônica do Brasil, a região pantaneira, Mas deixando isso de lado, querido, ao ler o texto, que trata de Jesus acalmando a tempestade, posso pensar, não só na tempestade de forma literal, mas nas diversas tempestades pelas quais passamos em nossa vida. Nós passamos, queridos, por tempestades inúmeras em nossas vidas. São tempestades inúmeras em nossas vidas que nós passamos no nosso dia a dia. Eu falo sobre aquelas provas e situações pelas quais parece que o nosso barco vai afundar, e a gente não sabe como. Imagino que sim, que nunca passou. Quem nunca passou uma tempestade? Quem nunca passou uma grande aflição? Quem nunca passou por grandes dificuldades, algo que disseram para você: olha, você não vai conseguir vencer, olha, você não vai vencer, olha, tá tudo acabado, acabou para você, olha, entrega os pontos, baixa a cabeça, acabou para você. Mas você foi lá, ergueu a cabeça, confiou em Deus, buscou força e fé aonde não existia, E a graça de Deus te revestiu, você se revestiu do poder de Deus e você foi lá e venceu aquele gigante. Você foi lá e venceu, Ou seja, as aflições do nosso mundo estão aí, Quais são as aflições do nosso mundo? O que é que nós estamos passando hoje? O que é que o Brasil está passando hoje? O que é que nós vemos a nossa nação passando hoje, queridos? O que é que a gente vê passando? Além da pandemia que está atormentando o mundo inteiro, Além da pandemia que está atormentando o mundo inteiro, nós temos o desemprego, nós temos as dívidas, as doenças, a depressão, Nós temos o perigo pela questão da violência, nós temos o abandono, o abuso, as tragédias do tempo presente, nós temos contas, nosso ponto fraco, às vezes rejeições dentro da nossa própria família, às vezes são relacionamentos quebrados,
né? Às vezes é uma incapacidade que você tem para algo e você acha que por causa disso você é incapaz e você não vai conseguir mais nada na sua vida, né? Você tem que se acabar, você tem que se autodestruir. A gente pode ver também as drogas, né? Hábito destrutivo, tentação, discriminação, medo, falha do passado, né? Falhas que você cometeu às vezes lá no passado e até hoje elas te martirizam, né? Até hoje elas te sufocam, até hoje elas te inundam, às vezes elas te fazem até hoje se submergir, né? Ou seja, restrição, raiva, às vezes é culpa, né? E são coisas, querido, que nós temos nesses dias, nesse tempo, né? E nós temos que entender que as aflições do mundo estão aí, né? Não tem como você passar por elas a não ser até que Cristo te recolha ou que volte o Senhor, né? E nós temos que saber conviver com essas aflições do mundo, né? Nós temos os nossos problemas pessoais, aquelas coisas inesperadas que nos acontecem, e além disso, né, ainda temos um mundo cada vez mais afundado no pecado, né? E aí vem aquilo que eu falei, né? A violência, a corrupção, o prazer acima de tudo, pessoas que matam, né, pelo dinheiro, pelo prazer, pela força, pela ganância, destrói a natureza, destrói os rios, as florestas, né? Tudo isso nos afeta, querido. Tudo isso vai nos afetar em algum momento, em algum dia, né, da nossa vida, né? A carga costuma ser pesada mesmo, não é fácil, né? Não é fácil, a carga é pesada. Podemos dizer que as ondas da vida já nos dão trabalho. Imagine uma tempestade. Imagine você estar em meio a uma tempestade e você que não tem experiência no mar. Pode ter pessoas do seu lado que tenham, mas você não tem, né? E nessa questão de você não ter, né? Ou seja, nós podemos dizer que as ondas da vida já nos dão trabalho. Imagine uma tempestade, né? E a última que aconteceu, né? Ou seja, muitas vezes em nossas vidas nos causaram grandes estragos, famílias desabrigadas, ruas sujas e destruídas, coisas terríveis, querido, né? Imagine quem não foi afetado, né? Já é tocado no seu íntimo, no seu coração, por ver pessoas sofrendo. É o que a pandemia tem feito muitas vezes. As pessoas, às vezes, hoje, infelizmente, estão mais humanas, precisa de haver algo tão terrível para que as pessoas voltem a se enxergarem como seres humanos, né? E sentir a dor daquele que está sofrendo nos hospitais, sofrendo por falta de UTI, né? Sofrendo porque você vê alguém que partiu, não teve nem tempo de se despedir, alguém que você amava, alguém que você queria bem, né? Muito bem. Mas o que podemos fazer quando vem a tempestade? A Bíblia tem a resposta, né? Ou seja, o texto de Lucas que nós lemos, né, capítulo 8, versículo do 22 ao 25, ele narra como os discípulos de Jesus enfrentaram a tempestade, né? Foi uma literal e para piorar, eles estavam no mar, né? Os discípulos estavam num barco quando de repente o tempo mudou, né? O mar que estava calmo agora estava grandemente agitado, né? A coisa foi tão feia que o barco estava sendo inundado. Você já viu alguma situação assim? Ou seja, a sua vida estava indo muito bem, tudo tranquilo, né? Estava indo tudo bem, tudo tranquilo, até que surgiu uma tempestade que começou a incomodar você, né? Você começou a entrar em desespero, não via saída, né? Se aconteceu, né, o que foi que você fez? Né? Imagine como está agora, a sua vida estava uma maravilha, estava tudo bem, veio a pandemia. E como é que está a sua vida hoje, após essa decorrência de pandemia? Né? As nações atormentadas, atordoadas, a ciência tentando procurar uma saída, né? Nós estamos em um país em que nós estamos entregues para a sorte, e nós sabemos que a nossa sorte não resta uma, a não ser Cristo.
que não dá para confiar no homem, não dá para confiar em loucos e em irresponsáveis que querem colocar a nação em guerra civil, né? Que a todo tempo estão criando coisas, né, para causar uma convulsão social, como faz o responsável que gere a nação. E aí, queridos, nós só nos resta Jesus. E mesmo que ele fosse um grande gestor, só nos restava Jesus nessa situação toda. Não tem um grande gestor para conter essa situação, porque essa situação veio para marcar o nosso tempo, né? Então, ou seja, os discípulos clamaram, né, o especialista em mar revolto, Jesus, né? O versículo 24 diz que eles clamaram: mestre, mestre, vamos morrer, né? Talvez alguém queira frisar o medo dos discípulos, mas quem nunca sentiu medo diante de uma situação dessas? Eu já senti, né? A gente tem que ser franco, querido. Quantas vezes a gente não já sentiu medos, frustrações, né? E a gente às vezes até se abalou. Às vezes, meu Deus, eu vou perecer, meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, eu não vou conseguir vencer isso. Não, meu Deus, não vai dar certo. Nada dá certo para mim, meu Deus, é o fim de tudo. Quem não já se sentiu assim, querido? A minha intenção, querido, não é falar sobre o medo, mas sobre aquele que pode acalmar qualquer tempestade, literal ou não, que acontece em qualquer lugar. Jesus é o único que pode fazer isso. O texto, ainda no versículo 24, diz que ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Ou seja, o que para os homens é causa de desespero, medo, angústia, desesperança, é o fim de tudo, parece o fim de tudo, para Jesus não é, né? O que para os homens é um beco sem saída, para Jesus não é. Jesus coloca tudo no lugar, acalma e tudo fica tranquilo, querido. Querido, clama Jesus, busca Jesus, confia em Jesus, querido. Olha, tudo vai acalmar, o mar da tua vida vai acalmar, tudo vai ficar tranquilo, né? E você vai, quem sabe, até dizer, quem é esse, né? Que até o mar e as águas lhe obedecem. Quem é esse? É Jesus. Chama Jesus, querido. Ele vai acalmar o mar, essa tempestade da tua vida. Ele vai transformar esse alvoroço e vai haver bonança, vai haver paz, né? Vai haver bonança na tua vida. Você vai gozar de paz, você vai viver paz, você vai ter tranquilidade, mesmo que todos ao teu redor, ao teu lado, estejam em desespero, estejam em pavor, mas você vai estar em paz, você vai estar em bonança, né? Ou seja, eu preciso saber que tipo de tempestade você tem passado. Isso não tem importância, se é um probleminha ou um problemão. Não faz menor diferença, pois Jesus é aquele que resolve a situação, coloca tudo no seu devido lugar e ainda deixa as pessoas admiradas, porque ele sempre será o Jesus que acalma qualquer tempestade. Ele é aquele que acalma a tua tempestade. Ele é aquele que resolve a tua causa. Aquela causa que é impossível para você, ele vai resolver a tua causa. Todo mundo diz para você que não tem mais solução para você. Você não tem mais jeito. Não tem solução para a sua vida. Você não tem solução. Você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir. Não tem solução. Você não vai vencer. Não vai dar certo. Mas eu quero te dizer que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Se você crer, se você confiar, se você esperar no Senhor e se você chamar Jesus para que entre no barco da sua vida, para que cuide do barco da sua vida, acalme as águas, repreenda a tempestade e haja paz, e haja bonança, e você possa se admirar e dizer, quem é esse? Que até os ventos e as águas lhe obedecem. Querido, às vezes aquilo que você está passando é só o Senhor querendo que você seja usado como instrumento para que as pessoas vejam que Ele é real, que Ele é sobrenatural, que Ele é incomparável, que Ele é o único, que Ele foi, que Ele é, que será amanhã e será sempre Deus na minha e na tua vida.
Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te ilumine e que as doces e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família e que Deus te guarde debaixo da graça dele, no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus e um abraço fraterno.